Bom dia a todos os colegas profissionais da contabilidade do estado do Amazonas. Para quem não me conhece, meu nome é Manuel Júnior, eu estou presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas, né? Aqui ao meu lado direito, aliás esquerdo da Câmara, o nosso vice-presidente da Câmara do Controle Interno do nosso Conselho, o Júlio Ramon. Do meu lado direito, o nosso palestrante Ângelo Costa, que veio do Distrito Federal, fez uma palestra presencial ontem e hoje está fazendo aqui no Centro de Mídias da SEDUC. Para quem não sabe, esse projeto que nós chamamos de Canal Contábil foi um grande desafio que nós buscamos desde o início do nosso mandato, né? Que levar a educação continuada para o interior do estado do Amazonas, que todos nós sabemos da dificuldade que é o deslocamento, dado do tamanho continental do nosso estado, né? Então nós buscamos várias alternativas e Deus nos abençoou que nós conseguimos chegar aqui até o Centro de Mídias, no que eu já realmente agradeço muito o apoio do Centro de Mídia, através da professora Kátia, que foi extremamente receptiva e não teve qualquer tipo de burocracia. Disse, você pode começar. Então, hoje nós estamos aqui, nós provavelmente teremos programas semanais, às quintas-feiras, de 9 às 11, onde nós estaremos levando a educação continuada para todo o estado do Amazonas, né? Então, aqui se concretiza um sonho e um desafio que foi posto pelo Conselho Regional de Contabilidade, e aqui nós, graças a Deus, nós hoje estamos realizando, tá? E eu vou passar a palavra agora para o nosso vice-presidente, o conselheiro Júlio Ramon, que vai fazer as suas considerações iniciais. Bom dia, presidente Manuel Júnior, bom dia, Ângelo, bom dia a todo o Amazonas, especial pessoal de Manacapuru. Acabamos de ver a imagem aí de Manacapuru, nosso amigo Nazareno. Obrigado, Nazareno, por ter mobilizado os nossos colegas contadores de Manacapuru e a todo o estado. Bem, como disse o nosso presidente Manuel Júnior, hoje nós começamos um projeto, startamos uma parceria que acreditamos vai ser uma parceria de extremo sucesso, porque vai possibilitar melhor atingimento dos nossos propósitos junto às cidades do interior do estado do Amazonas. Nosso estado, como bem disse o nosso presidente, é um estado peculiar, cuja logística, todos nós sabemos, é uma logística difícil, cara, e esse tipo de tecnologia nos leva mais próximos, nos deixa mais à vontade até para poder falarmos cada dia e sempre que estivermos aqui com nossos colegas. Então, muitíssimo obrigado, pessoal do Centro de Mídias, obrigado a SEDUC, obrigado, Manuel Júnior, por estar possibilitando esse início, feliz início de uma parceria que tenho certeza exitosa. Então, obrigado ao pessoal da técnica que está nos apoiando aqui nesse dia. Sendo breve sobre o que nós vamos fazer hoje aqui, nós vamos começar com um dos assuntos mais importantes da nossa profissão. Temos aqui colegas presentes no estúdio e vejam, para você que é empresário, para você que é empresário contábil ou empresário de qualquer ramo nas nossas cidades e no nosso país. Veja só, vou fazer duas analogias simples aqui. Imagine que você está aí em Manacapuru, Nazaré. Nós estamos pilotando nossas motos, nós que somos motociclistas. Estamos pilotando nossas motos e, para quem não sabe, para quem eventualmente está assistindo de outros lugares do Brasil, a motocicleta é um meio de transporte muitíssimo utilizado aqui no Amazonas, especialmente no interior. Imagine que nós tivéssemos que pilotar as nossas motocicletas de olhos vendados. Olha que aventura legal, você pilotar uma moto de olhos vendados. Seria um pouquinho difícil, não é isso? Outra analogia que eu vou fazer é o seguinte, olha, qualquer pessoa, presidente, nós concordamos, e Ângelo, qualquer pessoa, quando quer saber como está a sua vida financeira, especialmente junto a bancos, o que ela faz? Ela vai lá no banco e pede um extrato bancário, não é isso? Ou no mínimo um saldo. Só que se ela pede um saldo, ela tem só uma radiografia, ela tem uma informação apenas sobre a sua vida financeira naquele momento, estática. Se ela quer um pouquinho mais aprofundada, ela vai e pede um extrato bancário. Ela tem então a movimentação, da onde chegou naquele valor, da onde chegou aquele saldo bancário. Bem, quando nós fechamos, isso é trabalho de contadores e contabilistas, enfim, quando nós fechamos as nossas demonstrações, o que nós estamos fazendo também é isso. Nós estamos dando
uma radiografia, estamos dando uma panorâmica de um momento e de um período de uma empresa, sem o qual, sem essa informação, sem essa boa avaliação, equivale, meus amigos, a nós fazermos exatamente as analogias que eu fiz. Equivale a você querer saber como está a sua vida financeira sem consultar seu banco. Equivale a você querer pilotar uma motocicleta de olhos vendados, porque você não tem informação. Você não tem uma informação que é fundamental para você pilotar, quer saber para onde você quer ir e como você quer ir e como você vai fazer para pilotar a sua moto. É isso que é. É isso que, infelizmente, às vezes, inadvertidamente, alguns empresários querem fazer. E é isso que muito felizmente hoje estamos trazendo a todos do nosso estado por intermédio desse projeto do Conselho Regional de Contabilidade. Temos a honra de ter aqui o Ângelo, um profissional altamente capacitado neste assunto, palestrante de nível nacional, que vai nos dar quais são as condições para se estabelecer, se criar, se fazer, enfim, se emitir essas peças tão importantes e que são o norteador das decisões de qualquer empresa. Então você, empresário, preste bem atenção no que eu vou falar agora. Se você não consulta o seu contador, se você não tem um contador que te dá informação oportuna e de qualidade, ou se você não se importa com a informação contábil, equivale a você não se importar em parte e, por exemplo, com o seu extrato bancário. Você simplesmente toma decisões sobre o que você vai fazer, sobre o que você vai comprar, sobre quanto dinheiro, por exemplo, vai gastar sem consultar seu extrato bancário. Eu estou fazendo uma comparação simples, pedagógica, talvez até simplista, mas não pouco importante, para que todos percebam muito claramente a importância do que nós estamos fazendo hoje aqui. Então, presidente, se me permitiu, posso passar a palavra diretamente para o Ângelo, que acho que nós podemos começar, e esta é a parte mais importante da nossa colocação. Muitíssimo obrigado a todos, tenhamos uma ótima palestra. Muitíssimo obrigado. Bom dia, quero agradecer o convite do presidente Manuel, do Júlio, a todo o CRC do Amazonas pela oportunidade que me é dada. Sempre que venho do Distrito Federal para o Amazonas, aproveito a oportunidade não só de engrandecer a classe contábil, mas também de conhecer novos colegas da profissão, Nazareno e outros colegas daqui do Amazonas, que faz parecer fácil a contabilidade. Hoje nós vivemos um perfil de contabilidade diferenciado, atingiu um padrão internacional desde a convergência em 2007 com a 1638. A perspectiva é que todo profissional ele se capacite com a frequência maior do que acontecia no período que nós começamos aí a brincar de contabilidade, vamos colocar dessa forma. Então, a contabilidade, de uma maneira geral, ela traz para o profissional que trabalha diariamente com a contabilidade, com o fechamento, com a conciliação de balanço, um paradigma. Apesar de que não deveria ser, mas a conciliação e o fechamento de balanço, tanto para uma empresa SA, quanto para uma EPP e uma ME, ela tem as suas particularidades. Nosso foco de hoje é falar de conciliação e fechamento de balanço para pequenas e médias empresas, mais focado em empresas de pequeno porte e as microempresas, dentro do perfil da interpretação técnica geral 1000, com base no CPC de pequenas e médias empresas e também na norma brasileira de contabilidade, a técnica geral 1000, estabelecida aí desde 2010, que é o propósito do nosso trabalho, né? Esclarecer para o fisco, aos investidores, tudo que acontece dentro do patrimônio, seja da pessoa física ou jurídica, mas nesse momento, especificamente da pessoa jurídica. Seguindo o material que eu preparei para passar para vocês, está nos acompanhando, é tudo relacionado à própria legislação. Não foge da legislação, não foge do contexto histórico, não foge do postulado, não foge do conceito, é a essência sobre a forma de fato. No Brasil, há uma dificuldade gigantesca pelos tipos de sociedades trazidas pelo Código Civil de 2002. Não deveria ser uma dificuldade, é de fato uma coisa paradoxa, porque a facilidade prevista do legislador, que era segregar o perfil de empresa no Código Civil, acabou trazendo uma complexidade pela diversidade de normas que foi estabelecida dentro do Código Civil. Só seguindo, eu tenho, dentro da Lei 10.406 de 2002, os tipos de sociedades. A sociedade empresária, com registro em junta comercial, e a sociedade simples, com registro em cartório. A perspectiva é que o fisco brasileiro ele atente às sociedades empresariais,
que basicamente são aquele pessoal que tem registro em junta comercial e com fins lucrativos, enquanto que as entidades simples, com registro de cartório, elas acabam tendo uma perspectiva diferenciada de acompanhamento, talvez até mais pelos ministérios, Ministério Público ou até os tribunais de contas. Enquanto que a sociedade empresária no Brasil, ela é dividida em sociedade simples, sociedade anônima e a sociedade limitada, com a sociedade anônima dividida ainda mais em aberta e fechada, pessoal que tem registro na Comissão de Valores Imobiliários, na Bolsa de Valores, eles acabam tendo um perfil diferenciado de sociedade. A sociedade limitada é a mais comum dessas três faladas, sociedade simples, anônima e limitada. A mais comum, assim, do nosso dia a dia, nosso perfil de contador é a que nós mais trabalhamos com frequência. A interpretação traz que a minha preocupação é não apenas com esse tipo de sociedade, até porque o Código Civil ele acabou estendendo e tirando lá dentro do artigo 966 aquele perfil de empresário individual com sociedade simples, na verdade não é uma sociedade, mas o perfil de apenas um empresário ter uma instituição ou uma entidade respondendo ilimitadamente. Esse de fato era um problema. Quando começamos então a entender que até o empresário individual ele tem uma responsabilidade limitada, aí começamos a abrir o olho que, de fato, eu preciso entrar num perfil de contabilidade que não atenda apenas o fisco, mas também atenda aí a participantes da vida econômica das empresas no Brasil de uma forma geral. A última novidade estabelecida pelo Código Civil foi o microempresário individual. O MEI ele trouxe uma perspectiva talvez menor do nosso trabalho contábil, mas continua sendo aquele perfil de pilotar uma moto de olho vendado, não tem como. Qualquer analogia que eu faça com relação à contabilidade, ela me traz uma pequena dificuldade interpretativa, seja ela qual for. Eu até uso também bastantes analogias, uma delas é que parece que o profissional de contabilidade é um médico, presidente. Parece que quando você tem no nosso perfil de realidade, uma pessoa doente que só procura o médico quando a doença já está evoluída, fica praticamente irremediável, né? Por mais que tenha aplicado algum tratamento, é uma suposição de que vai funcionar. Na contabilidade ela funciona dessa forma. Qualquer que seja o perfil de empresa, ela precisa que o empresário participe com frequência, que o empresário no seu tipo de sociedade ou no seu tipo de empresa, ele busque o contador com frequência para se adaptar ao perfil de contabilidade estabelecido pela contabilidade brasileira. Seguindo ainda, nós temos a ideia de que essa sociedade brasileira ou as sociedades empresariais estabelecidas pelo Código Civil de 2002, elas precisam de fato passar por uma mudança ou se adaptar ao perfil de contabilidade de uma maneira geral. No Brasil, essa classificação ela já começou a ser separada quando o fisco brasileiro trouxe a ideia de eu preciso estabelecer regimes e uma primeira classificação foi o porte das empresas. Separo as empresas por porte e essas empresas brasileiras separadas por porte com base na Lei Complementar 123 de 2006 e também no artigo 3º da ONU 638 de 2007, ele traz um perfil de empresas que, de acordo com o seu faturamento, ela vai ter mais ou menos acompanhamento. Isso eu falando de acompanhamento fiscal, apuração de tributos, perfil de folha de pagamento para os tributos para fiscais, perfil de emissão de documentos fiscais para a apuração de tributos, PIS, COFINS e todos os outros relacionados à União e também os tributos da esfera estadual e municipal. E quando eu falo nesse perfil, eu tenho uma divisão em tipos de empresas pelo porte. É um momento bem interessante porque parece que só aumenta. Hoje eu tenho o microempreendedor individual, esse aí agora com a Lei Complementar 155 de 2016, mas começou de fato agora, em 2018, ele acaba trazendo um limite aumentado para R$ 81 mil. Se eu levar isso para um faturamento mensal, vai daí 6.750. Com qualquer cálculo que eu faça, eu tenho que alimentar uma perspectiva de venda, talvez até uma coisa meio paradoxa, porque quando eu vou vender uma mercadoria, eu fico preocupado, se eu sou um microempreendedor individual, se eu não vou ultrapassar o meu limite e desenquadrar. Então, e até acho que é mais
cômodo ser microempreendedor individual porque eu tenho menos obrigação acessória, eu tenho menos relação com o fisco brasileiro. Assim acontece também com as microempresas com faturamento até acima desses 81 mil, chegando a 480 mil no mês pela Lei Complementar 155, e também as empresas de pequeno porte com 480 mil o limite mínimo e acima disso até 4 milhões e 800 mil. O detalhe dessas três primeiras é que normalmente as microempresas, empresas de pequeno porte, elas podem optar pelo regime simplificado, que é o nosso Simples Nacional, que de fato não é tão simples, já é uma concepção minha. Fica bem complexo fazer o Simples, e esse ano agora ele ficou mais difícil. O Simples Nacional, ele vai trazer a ideia de que toda empresa ela tem aí uma metodologia de contabilidade simplificada. De novo, tomando as palavras do Júlio, não é nada simples. Eu preciso, de fato, de iniciativa de um contador para conhecer as particularidades desse porte de empresa e começar a atender o fisco, mas paralelamente fazer a contabilidade. As pequenas e médias empresas, essas começaram a chamar a atenção fora do Brasil. De uma forma bem mais específica, o IFRS trouxe aí uma interpretação de como tratar uma pequena e média empresa contabilmente. Contabilmente, eu tenho que ver que forma que eu vou tratar essa empresa. E, claro, no Brasil, o limite 300 milhões acaba permitindo que muitas das empresas brasileiras se encaixem no perfil de pequena e média empresa e algumas até com a contabilidade debilitada, atendendo de fato ao fisco, obrigação acessória. Isso acaba me gerando um problema. Uma empresa grande ou uma empresa de grande porte, com faturamento acima de 300 milhões, ela tem um relacionamento totalmente diferenciado. E, infelizmente, a cultura do nosso país continental, que o presidente Manuel falou, é que muitos dos profissionais eles se preocupem com a sua carteira de clientes e absorver o conhecimento específico apenas para a sua carteira de clientes. E até existe uma trava porque ele não consegue pegar uma grande empresa por uma falta de qualificação. A minha preocupação é uma empresa que tem um faturamento até 300 milhões, o seu ativo está em 240 milhões, é uma pequena e média empresa, eu faço a contabilidade. E esse perfil ali de contador que se nega a pegar uma grande empresa, acaba agora nesse momento, quando existe essa novidade na contabilidade que vai trazer a contabilidade em um padrão internacional para todas as empresas pequenas e médias, e o nosso foco é de fato as empresas de pequeno porte e as microempresas. Microempresa e empresa de pequeno porte, aqui estabelecida pela Lei Complementar 123 de 2006, ela traz uma simplicidade na interpretação. É considerado sociedade empresária, sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada ou aquele empresário que está lá no artigo 966 do Código Civil de 2002, a Lei 10.406. Ele vai trazer a particularidade de enquadramento como microempresa e empresa de pequeno porte quando há um faturamento limitado na Lei Complementar 123 de 2006, alterada agora recentemente pela Lei Complementar 155. Então, o que eu estou te dizendo é que todo mundo que trabalha na contabilidade, seja o contador registrado do conselho, seja a moça do departamento pessoal, a moça ou o rapaz do departamento fiscal, eles têm que trazer para o seu conhecimento técnico aquele capital intelectual que é promovido pelos profissionais, ou até mesmo de uma forma autodidata, se você não busca esse conhecimento técnico, que a partir de agora, no Brasil, não existe mais uma diferenciação de contabilidade para a pequena, a média, a micro, a grande. Todas as empresas vão fazer a mesma contabilidade. Mesmo que haja uma diferenciação, seguindo com relação ao regime de apuração, a própria Lei Complementar a 155, ela trouxe uma alteração, mas eu tenho um diferencial de que eu só entendo que existem empresas optantes pelo Simples e empresas não optantes pelo Simples. A Lei Complementar 123 criou as microempresas e empresas de pequeno porte dentro desse perfil de optante pelo Simples, com o faturamento até 480 mil para microempresa e 4 milhões e 800 mil para as empresas de pequeno porte. Esse pessoal opta pelo Simples, a apuração do tributo, inclusive a arrecadação também, ela é aglomerada, existe uma hipotética simplificação, que daí, de novo, a minha concepção traz que eu hoje prefiro fazer uma empresa de lucro real pela menos, ou uma complexidade menor, mas pela menos dificuldade, ou pelo fato de que eu tenho uma contabilidade específica quando eu sou lucro real.
passando desse perfil de 4.800.000 automaticamente ao desenquadramento. As empresas não optantes começam então com um lucro presumido, limitado aí a 78 milhões, a 12.814 de 2013, essa lei trouxe esse limite de 78 milhões, superior a isso, lucro real. Existe uma coisa interessante nesse perfil de apuração tributária, é que a Receita Federal entende que toda obrigação acessória, inclusive a contabilidade digital, o SPED, qualquer módulo, ele vai começar por empresas que faturam mais. E aí uma vez eu ouvi uma pergunta, por que sempre começa por lucro real? Especificamente é por causa da contabilidade, não é por causa da apuração tributária, é porque a Receita entende que empresas que têm um faturamento maior, não por uma questão de querer ter uma contabilidade 100% certinha, mas há uma necessidade de controle gerencial, e eu ainda não vi nenhuma outra forma de controlar gerencialmente uma empresa, se não for através de demonstrações contábeis, não tem. Então a Receita Federal já pegou essa interpretação, trouxe para dentro da sua elaboração de demonstrações contábeis digitais e sempre começa pelo pessoal que fatura mais. O detalhe, de novo, com relação à nossa fala de hoje, é que as micro e pequenas empresas, elas vão começar a atender a Receita Federal como se fosse uma empresa normal. Nós chamamos de normal, que são as empresas não optantes pelo Simples, mas eles vão, a partir de agora, levar para o seu contador documentos fiscais para que possa ser feita a contabilidade normalmente. Isso, inclusive, passando pelo perfil de mudança. Seguindo, eu tenho uma ideia de mudanças, quando existe obrigatoriamente a adesão às normas internacionais de contabilidade. E isso é uma coisa interessante de falar, porque na minha época de faculdade, eu aprendi a fazer a contabilidade no livro, escrita na mão, e toda no perfil brasileiro, seguindo os princípios contábeis brasileiros, apenas interpretando o que havia dentro da empresa, específico daquela empresa, não abria o raciocínio para uma empresa depois que eu saí da faculdade e fui para o mercado. Em 2008, com o surgimento da Lei 11.638, eu começo a trabalhar a ideia de contabilidade de verdade. A adesão às normas internacionais de contabilidade, ela vai trazer para o profissional da contabilidade uma possibilidade, olha que interessante isso, o contador formado no Brasil, registrado no Conselho de Contabilidade do seu estado e participando do Programa de Educação Continuada do Conselho Federal, ele pode atuar em qualquer lugar, em qualquer país que ele vá trabalhar, ele vai conseguir fazer a contabilidade normalmente. Seguindo, então, eu tenho uma ideia de uma contabilidade moderna, e é esse o perfil. A contabilidade moderna, na verdade, começou lá na Europa, quando trazia uma divisão de contabilidade entre a Europa Oriental e a Ocidental, enquanto que a Oriental se preocupava em uma contabilidade por princípios, aí com uma intenção de atender apenas os seus acionistas, a contabilidade ocidental se preocupava com as leis, apenas uma contabilidade que atendia a bancos, os investidores, ou até mesmo outras empresas que pretendiam investir dentro da sua empresa, do seu patrimônio específico que ia abrir. E aí veio uma particularidade. Os Estados Unidos eles começaram a seguir a contabilidade ocidental e o restante do mundo a contabilidade internacional, o padrão oriental. E o Brasil, com o perfil de sempre seguir os Estados Unidos, e eu não sei porquê, nós temos esse hábito de buscar o padrão americano para dentro do nosso país, quando a nossa particularidade aqui acaba sendo melhor, às vezes, do que o padrão americano. Tivemos aí em 1940 uma cópia da contabilidade americana, o padrão americano, criado em 1939. Depois daquela Quinta-feira Negra, quando os Estados Unidos tiveram problema em 29, eles trouxeram um perfil de leis em 39, criando um órgão chamado FASB e uma contabilidade padrão deles com normas chamadas US GAAP. Logo em seguida, o Getúlio Vargas, com o Brasil Estado Novo, acabou com a política café com leite, trouxe aí o decreto-lei que copiou o ISGAAP e trouxe o BRGAAP, o 2627. Esse decreto, ele nada mais é do que uma cópia da contabilidade americana. Enquanto que os nossos professores de faculdade nesse período, nós não éramos nascidos, somos jovens, então esses professores de faculdade, eles aprendiam na contabilidade internacional, na França, na Itália, na Alemanha, e vinham dar aula em 1945, começou a Escola Álvares Penteado, com curso superior de contabilidade, vinham dar aula no Brasil em uma contabilidade por princípios, e nós aprendíamos essa contabilidade por princípios até antes de 2007, quando saiu o 668, e no trabalho dentro do escritório de contabilidade ou de uma empresa, era uma contabilidade 100% por regra, por lei, atendíamos apenas o fisco brasileiro.
e ficava, tudo que eu aprendi na faculdade não serve. Por que eu aprendo na faculdade e no trabalho é totalmente diferente? Isso acabou, porque em 64 o Brasil já trouxe uma ideia de especificação de atendimento ao perfil internacional de contabilidade. A lei de 64, a 6404, criou uma lei das SAs e no mesmo mês de dezembro, houve uma outra lei, a 6355, que criou a Comissão de Valores Mobiliários. Aí o que o governo brasileiro falou? Se você tem um investimento, a tua empresa é uma empresa brasileira e tem um investidor, na verdade, de fora do Brasil, e ele é um investidor internacional não americano, a empresa tem ações na Bolsa de Valores, você obrigatoriamente é um SA de capital aberto, vai ter que seguir o artigo 177 da Lei das SAs, que é a 6404, e obrigatoriamente a CVM, conjunto, para poder atender o padrão internacional. A lei saiu em 64, em 73 o mundo começou a mudar para a contabilidade. Lá em Londres, 10 países se reuniram e criaram um órgão chamado IAS. Esse órgão trouxe normas chamadas IASC e a partir daí o mundo começou a ter um perfil internacional de contabilidade depois de 73. Estados Unidos e Brasil ficaram para trás. O Brasil chegou perto aí em 64, um passo atrás. Em 2001, o mundo se movimentou novamente, quando os 10 países juntaram-se com mais outros países, um total de 81 países, reuniram-se de novo em Londres e criaram um órgão chamado IASB, uma evolução, com as normas do IFRS. Pegaram um pouco das normas IAS e criaram mais normas, e aí trouxeram o IFRS. E nesse mesmo período, no ano 2000, o ano anterior, entrou no Congresso um projeto de lei para que a contabilidade brasileira passasse para o padrão internacional. O detalhe é que, em 2005, os Estados Unidos passou para o perfil internacional, demorou 5 anos para se adaptar com o regime transitório deles, o regime tributário transitório de 5 anos, e nós ficamos perdidinhos aqui. Em 2005, criamos uma resolução do Conselho Federal, a 1055, que trouxe a criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis apenas para espelhar o IFRS. Saiu uma norma internacional, então criava um CPC para poder converter, ou converter na verdade ou apenas traduzir. Eu falo converter, mas apenas traduzir a norma internacional. Em 2007 saiu a Lei 11.638, essa lei entrou no Congresso no ano 2000, lá em Brasília, e depois de 7 anos foi sancionada com uma série de falhas, porque em 2001, sempre é um passo atrás, em 2000 fizemos essa lei, projeto de lei, quando ele foi aprovado já tinha em 2001 uma nova resolução, um novo órgão, o IASB lá fora do Brasil, e trouxe aí uma necessidade de adaptar. Veio a medida provisória 449, criou o regime tributário transitório brasileiro, que só acabou em 2014 com a lei 12973, mas nesse período de 2007 até 2014 não parou mais. E eu vejo positivamente, presidente. Eu acho, inclusive, que o Brasil precisava dessa sacudida para o contador ser valorizado, quebrar paradigma, e hoje todo mundo tem que fazer contabilidade. Hoje, a 11.941 ela é a lei que alterou as demonstrações contábeis, a estrutura, está no padrão internacional, mas o nosso foco aqui nessa manhã é ver o Comitê de Pronunciamentos Contábeis específico para as pequenas e médias empresas, que nada mais é do que levar a contabilidade de uma empresa pequena e média para o padrão internacional, uma EPP e um ME. E aí veio a resolução 1255 do Conselho Federal, atuante, firme, que paralelo a ele regulamenta a norma brasileira de contabilidade, a técnica geral, a 1000, e essa técnica geral, ela simplifica o perfil da contabilidade. Então, a contabilidade para as pequenas e médias empresas brasileiras hoje, elas atendem o perfil da norma brasileira de contabilidade, a técnica geral 1000. Essa técnica geral 1000, ela nada mais é do que o padrão internacional, ou as normas do IFRS, com características e consequências adaptadas para o nosso país. É baseado mais em princípio do que em regras, que é o que acontece com a contabilidade advinda lá daquela Europa oriental, mais princípios do que regras. Há uma prevalência da essência sobre a forma, sempre, e aí vem de novo as palavras do Júlio, o contador não pode apenas conduzir, ele tem que ver, ele tem que analisar e orientar o acionista, o investidor, o empresário, seja da padaria, da borracharia, do salão de beleza, como do supermercado ou qualquer outra empresa baseada aí na IFRS com perfil de pequena e média empresa. A prova em conceito de controle da geração de benefício e risco requer mais julgamento, requer participação da empresa e não só do contador. Uma das particularidades é a carta de administração, que ela é obrigatória, até porque eu às vezes falo que há uma preocupação do contador mais de ser preso
do que de fazer a contabilidade corretamente. A minha preocupação não é só não errar, a minha preocupação é errar ao ponto de levar para o perfil do artigo 1º da Lei 837 de 90, que é o crime contra a ordem tributária. E aí para mim, na minha concepção, uma novidade ótima essa carta de administração que ele amarra ali o artigo 1177 do Código Civil de 2002, que é o contador e o empresário respondendo solidariamente de verdade. Aí sim, eu faço a contabilidade certinho. Quando eu sigo, eu consigo perceber que essa obrigatoriedade da escrituração contábil, ela não é nova, apesar da ITG ser de 2010, 2009, começo de 2010, mas desde o começo, lá em 2000, eu já tinha dentro do projeto de lei a perspectiva que no futuro o contador ia ser o responsável. Isso aconteceu com a resolução do CFC 1330, lá em 2011, que ela diz o seguinte: os profissionais de contabilidade estão obrigados a aplicar a ITG 2000. Obrigatoriamente, lá no item 2, ele diz que, independente do porte da entidade, independente da natureza da entidade, independente se ela é simples, optando pelo simples ou não, se ela é ME, PP, lucro presumido, lucro real, pequena, média, grande empresa, hoje ela tem que ter uma escrituração contábil. E essa escrituração contábil ela vai observar a legislação, as normas aplicáveis, e as normas aplicáveis elas são as normas internacionais, trazidas para o perfil brasileiro através da norma brasileira de contabilidade e acompanhada pelo Conselho Federal, e hoje fiscalizada. Dentro dessa norma, ele começa, inclusive, com a 1020 de 2005, dizendo o seguinte: contador tem que aplicar a contabilidade no perfil de entendimento, tanto para o empresário como para o fisco. Os dois precisam entender. E a lógica é que a 1020 vai dizer que o lançamento contábil, no livro diário, ele deve ter obrigatoriamente data, conta devedora, conta credora, histórico e valor. 5 elementos fundamentais. E até voltou uma coisa interessante, que foi o número do lançamento. Eu lembro que quando eu era estagiário do Banco do Estado do Ceará, eu sou de Fortaleza, apesar de morar em Brasília, no Banco do Estado do Ceará eu fazia no livro diário e tinha o número do lançamento no livro. Se eu fizesse o lançamento número 1 errado, eu não poderia passar o corretivo, eu não poderia rabiscar, eu não poderia rasurar. Eu obrigatoriamente deveria fazer o lançamento número 2, estornando o lançamento número 1 e o lançamento número 3, que era o lançamento número 1 correto. Eu reclamava bastante. Hoje, com a automação contábil, os parâmetros de softwares de automação contábil, ele já traz obrigatoriamente como campo específico e obrigatório, apesar de ser redundante, mas é um campo obrigatório, a data, a conta devedora, a conta credora, o histórico e o valor. Mesmo que seja um lançamento de primeira, segunda, terceira ou quarta fórmula. E o mais interessante disso tudo é que a numeração é automática. Eu não preciso perguntar qual foi o último número que eu lancei, eu não tenho mais esse controle manual. Essa automação permitiu então que o contador ele fizesse um trabalho não mais relaxado, mas com a confiança ou com a parceria com o pessoal de software que trouxesse aí uma comodidade para chegar no empresário e dizer: olha, está aqui, meu sistema apresentou isso, eu já conferi, conciliei, está correto. Então, a norma brasileira de contabilidade, a técnica geral 1000, ela foi organizada em 35 seções e essas seções elas trazem uma simplificação. O que ela diz de verdade é que alguns princípios de reconhecimento e mensuração da contabilidade eles foram simplificados. E aí vem uma divulgação desses princípios através da norma, inclusive traz tópicos da norma de uma forma plena, que trata da norma brasileira de contabilidade, a técnica geral 1000, dentro da regulamentação do Conselho Federal de Contabilidade, e o que não está dentro dela, ele deixou específico. Olha, alguns tópicos ficaram de fora da norma. Então, se o tópico ficou de fora da norma, você vai seguir a Lei 11.638, atualizada pelas 941, que é a do padrão internacional de contabilidade. O que vai acontecer é que o lucro por ação, por exemplo, a demonstração intermediária, como as DVAs, DMPL, DFC e outras informações, como por exemplo informação por segmento, os contratos de seguros e outras coisas que eu não julgo interessante para a minha demonstração contábil, repassar isso para o meu cliente, eu não preciso fazer com base na norma brasileira de contabilidade. Quero acrescentar a norma? Não, sem problema nenhum. A norma ela foi trazida para simplificar, mas eu quero deixar ela recheada, eu quero complementar, trazer para dentro da norma um perfil maior. E hoje o que acontece é que eu faço a escrituração contábil, sou uma pequena e média empresa, com
data, conta devedora, conta credora, histórico, valor, e o livro diário é a base do balanço patrimonial, da demonstração do resultado. A base do balanço e da DRE, inclusive do balancete de verificação. O que a norma diz para a pequena e média empresa, você que é o contador de uma microempresa, de uma empresa de pequeno porte? A norma diz que, obrigatoriamente, você tem que ter livro diário. Então, acabou o livro caixa? Acabou o livro caixa para quem é ME e EPP que está na ITG 1000. Vai fazer livro diário, e o livro diário vai gerar o balanço, a DRE, que são demonstrações obrigatórias. A outra demonstração obrigatória são as notas explicativas. Mas nota explicativa é demonstração? Até porque eu acabei de te dizer que a norma brasileira de contabilidade, a técnica geral 1000, ela resumiu o padrão internacional para que as empresas brasileiras de pequeno porte, as ME e EPP especificamente, elas possam fazer uma contabilidade simplificada. Só que o contador ele pode acrescentar algumas coisas, ou ele vai ter algumas particularidades não alcançadas na DRE e no balanço patrimonial, porque de fato eu só mensuro todas as contas que estão lá dentro do meu patrimônio, do meu resultado. A nota explicativa pela ITG 1000, ela vai trazer 6 itens obrigatórios. Esses itens precisam ser seguidos e a própria ITG diz, olha gente, aqui como contador você precisa especificar que empréstimo é esse. Esse empréstimo ele é de curto, de longo prazo. Esse financiamento que você fez, ele tem aí uma relação de leasing, é um leasing financeiro, é um leasing operacional. Esse investimento que você tem, ele tem uma finalidade, ou ele é por tempo determinado, há uma possibilidade de resgate, são coisas que o balanço da DRE não fala. Uma outra receita, um outro ganho, vendi o imobilizado, isso a DRE não fala. Então, quando eu sigo, eu tenho aí as demonstrações contábeis obrigatórias, demonstrações que a norma traz como não obrigadas, elas são dispensadas, mas são estimuladas pelo Conselho Federal de Contabilidade, que é o fluxo de caixa, a demonstração do resultado abrangente e das mutações do patrimônio líquido. Ele fala assim, olha, não precisa fazer obrigatoriamente, mas eu aconselho que se faça para poder passar para o empresário essa informação. Sabe por quê o Conselho Federal falou isso na sua resolução? Porque a ITG, ela traz uma interpretação técnica geral da norma brasileira de contabilidade com um argumento de simplicidade. E às vezes o simples ele não é muito claro, né? Tanto que o Simples Nacional, ele de forma alguma é claro. E o Simples, ele traz uma estrutura do balanço patrimonial, a norma brasileira de contabilidade traz essa estrutura simples que ficou até um pouco vaga. Mas, para quem não fazia contabilidade de forma alguma de OME e EPP, e eu conheço empresas no Brasil que são empresas de pequeno porte, um faturamento a quase 400 milhões, agora virou para quase 500 milhões, esse pessoal aí está com a contabilidade em livro caixa esporádico ainda, não tem registro nenhum, só tem de folha de pagamento e gera guia do Simples. Hoje tem um balanço patrimonial obrigatório para essas empresas, mínimo, é um balanço simples, com ativo dividido em circulante e não circulante, um passivo dividido em circulante e não circulante. Dentro do ativo não circulante é que vem aí uma segregação com base no padrão internacional, acabou a figura do diferido, começa a figura do intangível, depois do realizado a longo prazo, eu vou ter investimento imobilizado e o intangível, são grupos sintéticos. Ficou fácil de fazer a contabilidade pelo balanço, porque ele traz na resolução do CFC, obrigatoriamente o plano de conta simplificado vai ter 4 níveis mínimos, com um nível sintético, ou segundo nível sintético, o terceiro sintético e o quarto analítico. Por exemplo, na 11638 eu tinha o ativo, circulante, disponível, caixa, era a minha conta analítica, banco, a conta analítica, aplicação financeira, a conta analítica. Dentro da estrutura simples pela norma brasileira de contabilidade para a ME e EPP, é ativo, circulante, dentro do circulante apenas caixas equivalentes de caixas. Ele vai trazer o teu caixa e o teu banco, nem tem dentro do plano de contas a aplicação financeira. Enquanto que no passivo, continua a mesma coisa, o passivo circulante e não circulante sumiu a figura do resultado de exercício futuro e o PL é que sofreu a maior alteração nessa convergência padrão internacional e dentro da NBC que trouxe a ME e EPP obrigada ou obrigatória a fazer um balanço patrimonial, ele não dispensou o capital social, claro que deveria ter, as reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucro, ações de tesouraria e o controle dos prejuízos fiscais, dos prejuízos acumulados. Ou seja, a parte do PL
ela, apesar de ser considerada uma demonstração simples e ser orientado que se faça a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a parte do PL ainda continuou sendo uma parte complexa, bem parecida com o padrão internacional de contabilidade. A demonstração do resultado do exercício, ela foi uma que sofreu mais alteração das duas demonstrações. A DRE, ele sofreu nome até na nomenclatura. A norma, ela chama apenas de DR, discutindo mesmo a relação através da DR. Então, a minha demonstração do resultado, ela foi simplista demais. Eu até tenho uma recusa em alguns tópicos, como, por exemplo, ele começa com receita líquida. Mas receita líquida, a receita bruta é o faturamento trazido lá pelo decreto 1598/77, alterado pela lei 12973, que é prestar serviço e vender mercadoria. Eu tinha as deduções dessa receita e essas deduções, elas traziam, além dos tributos, optante pelo simples ou não, eu tinha o PIS e o COFINS sobre o faturamento, ICMS sobre venda, ISS sobre serviço, e também as devoluções, os abatimentos e os descontos. Isso acaba quando eu sou uma empresa de pequeno porte ou uma ME, quando eu entrego a minha DR, que já começa direto com a receita líquida. Eu já posso lançar o meu faturamento menos os impostos. E aí fica o estímulo do Conselho Federal, que é interessante que você coloque na sua nota explicativa, que você é optante pelo simples, que eu sei que a tua receita líquida teve uma dedução de tributo menor do que a outra. É obrigatório fazer dessa forma? Ele diz assim, olha, é o mínimo possível, mas se você quiser abrir para a receita bruta novamente, pode, mas o mínimo apresentado é isso. Os custos, eles também ficaram agrupados, custo de produto vendido, mercadoria vendida, e o custo de serviço prestado, ele até mudou a nomenclatura dentro da minha norma brasileira de contabilidade para custo de serviço vendido. Depois disso vem o lucro bruto normal e as despesas é uma outra, não que é uma repúdia, mas eu sou tão detalhista que eu começo a me preocupar com essa coisa aglomerada. Fica vago demais. Em vez de ter, dentro da despesa com venda de vendedor, do funcionário que é vendedor, despesa do INSS, do FGTS, a despesa do Vale Transporte, despesa dos benefícios que eu dou para ele, ele diz que a minha conta analítica hoje é despesa com vendas. Então ele tem despesas com vendas como uma conta analítica, despesas gerais como uma conta analítica, despesas administrativas, ou seja, ele tirou do grupo e trouxe a nomenclatura de grupo para a despesa ou para o perfil analítico. Hoje, se eu fizer uma provisão de aluguel, por exemplo, um aluguel a pagar e a despesa com aluguel, eu não tenho a nomenclatura aluguel. Tenho que pôr lá dentro despesa administrativa a minha conta analítica. Despesa com salários é uma provisão, aí vai ter o salário a pagar no crédito e o débito na minha provisão, em vez de ser a conta salários ou salários e remunerações, eu tenho apenas despesa com vendas. E aí vem uma confusão, alguns colegas. Eu ponho despesa administrativa ou despesa com vendas, esse empregado. Eu ponho despesas gerais, é melhor. Aí hoje, eu já vi, comecei em 2010, eu já vi uma demonstração de resultado de uma ME, que ela não devia ser ME, porque ela tem muito empregado, dá muito trabalho, coitado do contador do escritório, sofre mais para fazer a contabilidade dessa empresa do que uma empresa de lucro real, e aí ele tem tudo classificado em despesas gerais. Abriu a DRE, ele só tem despesas gerais. Cadê o resto? Não, está tudo aí. E para segregar isso? E tem que olhar lá no BP, tem que olhar no fiscal, tem que olhar... E eu acho que não funciona. Mas assim, o que acontece com a norma é que, minimamente, você pode fazer uma classificação no grupo. E ele vai dizer que é por função. Não precisa mais especificar a conta. Para fazer uma contabilidade de ME/EPP, há essa possibilidade. Depois, outras despesas e receitas operacionais e um resultado da equivalência patrimonial, porque uma EPP ou ME ela pode ser uma investidora em outra empresa. Investiu no capital de uma outra empresa e a outra empresa melhorou, teve lucro, então automaticamente o meu patrimônio aumenta. O meu investimento vai retornar uma equivalência patrimonial e esse resultado do lucro que deu na outra empresa, ele é de fato uma melhora no meu patrimônio que vai passar aí por uma conta específica de receita chamada resultado da equivalência patrimonial. Depois eu tenho lá o resultado antes das receitas e despesas financeiras, uma receita e despesa financeira registrada. Tem até uma pergunta feita ontem no treinamento, que foi os juros de empréstimos. É uma despesa financeira? Os juros recebidos ou aquele rendimento lá de aplicação financeira, ele é uma receita financeira? Eu tenho dúvida se eu classifico direto dentro da conta de aplicação financeira ou se eu jogo essa receita segregada.
momento contábil, a norma internacional de contabilidade do IFRS, ela é por princípios e não por regra. Existe uma essência sobre a forma, e na interpretação básica é que, se eu apliquei R$1.000 e estou resgatando R$1.100, os R$100 é rendimento de aplicação financeira, ele não pode compor a minha conta lá do ativo de aplicação financeira, ele vai vir lá de uma receita de aplicação financeira. Se eu peguei emprestado R$100 e estou pagando R$110, a minha dívida original é de R$100. Os R$10 são os juros que vão ter que ir para a conta de resultado. São coisas básicas que fogem do perfil de demonstração de resultado. Basicamente, o que ele tem que fazer é especificar a contabilidade, e aí sim, de novo, foi falado pelo Júlio, pelo Manuel, presidente, a lógica é fazer a contabilidade. Não existe mais o contador simplista. Eu faço só o CUDP. Meu contrato está previsto só por um imposto e fazer a folha de pagamento. Hoje, você, por impulso e para atender o padrão internacional, tem que fazer a escrituração contábil, que vão gerar balanço, e a DR. Ele finaliza lá com o resultado líquido do período. E... Claro. A importância, né, da demonstração contábil para uma empresa vem também hoje de encontro, não só com a fiscalização, hoje pela Receita Federal, através dos SPEDs, mas também pela convergência da contabilidade digital. Né? É importante demais para o profissional da contabilidade, para o contador, que ele faça sim, não deixe de fazer as demonstrações contábeis. Ele precisa fazer o balanço da empresa. Nosso perfil como profissional, num futuro muito próximo, isso já está acontecendo, nós seremos aquele manager, nós estaremos ao lado do gestor da empresa, ajudando na tomada de decisões. E isso você vai ter através das demonstrações contábeis. Lançamento contábil, esquece que temos programas que vai fazer isso para nós. Esse trabalho pesado, esse que o Ângelo fez há muito tempo atrás, que fazia a escrituração manual, isso já não existe mais. Né? E esse lançamento que hoje ainda nós fazemos nos computadores, os lançamentos contábeis, com o movimento diário, também vai acabar. Então nós temos que ter em mente que nós temos um perfil diferente e que se nós não tivermos as informações nas mãos, nós não conseguiremos auxiliar o empresário, ajudar ele a crescer. E todo empresário vai ficar satisfeito se nós dermos resultado e fizermos ele pagar menos impostos dentro da lei, né, e que dê lucro para a empresa. Então, a gente tem que estar atento a isso, né, Ângelo? Exato. Até me veio à memória, com as suas palavras, presidente, uma sobrinha contadora que eu tenho no interior de São Paulo, que eles implantaram lá o sistema BPO, Business Process Outsourcing, né, um processo de negócio dentro das empresas, por essa coisa de gestão. São exatamente essas palavras, sem tirar nem pôr. Hoje, a empresa ela não precisa de um operário. O contador, ele é o gestor, o compliance, ou até mesmo aquele teste que é feito de impairment, ele precisa de alguém que tenha um entendimento do negócio, que eu consiga analisar um imobilizado, que eu consiga analisar um investimento. E aí algumas empresas elas têm levado o profissional para dentro lá da sua rotina, ou seja, um escritório de contabilidade de uma EPP, ela tem um profissional específico que não fica no escritório, ele vai trabalhar dentro da empresa para acompanhar a rotina. Até porque o nosso objeto na contabilidade é o patrimônio, e o objetivo é informar tempestivamente para a tomada de decisão. E como que vai ser tomada a decisão se não houver essa parceria que você colocou, que é o empresário e o contador como gestor? O contador, ele é o cabeça do negócio, apesar de que o empresário é que bate o martelo, faz ou não faz, mas sem o diagnóstico profissional, um diagnóstico técnico, a empresa ela não vai evoluir seu patrimônio. E muitas empresas, nesse momento financeiro que o Brasil passa, ela tem recorrido ao contador. É um nicho de mercado, inclusive, pegar empresas que estão à beira da falência e, às vezes, não é falta de recurso, não é falta de receita, é desorganização. É uma despesa maior do que a receita quando ele precisava apenas de uma análise de um gestor contábil. Independente de ser na capital Manaus ou no interior, a contabilidade é a mesma, ela não muda.
contabilidade é a mesma. Só para complementar, daí a importância da capacitação hoje do profissional da contabilidade. E dentro dessa nossa preocupação, que nós, em função do nosso estado ser realmente diferente de todos os estados, é que nós buscamos isso aqui para levar para vocês aí do interior do estado, né, essa capacitação, até porque já existe uma norma do Conselho Federal de Contabilidade que nós, profissionais de contabilidade, precisaremos fazer 40 horas anuais para a renovação do nosso registro. Então, o Conselho Federal também está atento a isso, né? E por isso colocou essa norma da obrigatoriedade de 40 horas anuais, para que nós estejamos sempre atualizados. Nós hoje, eu tenho que puxar a sardinha para o nosso lado, né, Júlio? Eu acredito que hoje a nossa profissão é uma das mais importantes para o desenvolvimento desse país. Então, a gente não pode ver de outra forma. Então, gente, precisa sim se capacitar e muito. E fala-se muito em valorização, mas a valorização vai passar, só vai ser valorizado se você tiver condições de oferecer algo diferenciado para o seu cliente final lá, a empresa para a qual você presta serviço. Nós temos visto atualmente empresas atuando, não é tão recente assim, mas empresas atuando no nível mundial. Empresas de determinado país comprando empresas e produtos, enfim, de outros países bastante distantes, comprando aplicativos, comprando, enfim, por exemplo, negócios, fazendo negócios nível mundial. Essa é uma das grandes vantagens de você conversar mundialmente, de você ter peças contábeis, demonstrações financeiras que conversam, que permitem com que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo leia, entenda, interprete o que está acontecendo na sua empresa. Agora acontece o seguinte, Ângelo e Manuel, e empresários contábeis e não contábeis. Não dá para você atender a dois mundos. Você não tem como atender, especialmente hoje, ao mundo formal e ao mundo informal ao mesmo tempo. Porque o que acontece, infelizmente, inadvertidamente, alguns empresários ainda pensam que é possível viver no mundo informal, não emitir nota, comprar sem nota fiscal, fazer o que quiser, do jeito que quiser. E crescer assim mesmo e ganhar dinheiro. É possível? Possível, vamos lá. Se você coloca a palavra possível antes das coisas, quase tudo pode acontecer. Mas é muito pouco provável e muito difícil. E outra, chega o empresário depois para o contador, pessoal que está aí em Irunepé, aí em Tabatinga, aí em Itacoatiara, pessoal da Pedra Pintada, chega lá e diz para o contador assim, olha, eu quero fazer um empréstimo. Vai lá, me dá aí a minha peça contábil que eu quero ir lá no banco. Minha empresa está muito bem, obrigado. Acabei de comprar aqui uma Hilux, estou joia, minha empresa está muito bem, obrigado. Só que o contador mostra para ele um balanço que não reflete essa mesma condição, essa condição de comprar o que quiser, como por exemplo o carro que ele comprou. Não estou fazendo propaganda de ninguém aqui, mas enfim. Não reflete. Por que não reflete? Porque o próprio empresário não quer isso. Ele quer os benefícios de dois mundos. Ele quer o benefício da informalidade com os benefícios da formalidade. Ele quer viver no campo informal, mas quer chegar no banco e apresentar uma peça legal, formal e que permita a ele tomar o empréstimo que ele quer, no valor que ele quer. Não é assim que funciona. Não pode ser assim. Nunca foi, e muito menos agora, porque agora você, no mundo digital e com os SPEDs e com toda a formalização, a digitalização da contabilidade e dos atos subsidiários, você não consegue, muito dificilmente você consegue ficar no campo informal. Então atenção, empresário, atenção no que nós estamos falando aqui. Sente com o seu contador, principalmente, e decida o que você quer. Você quer viver formalmente? Você quer ter uma boa contabilidade? Você quer ter uma boa informação? Faça o que a norma internacional determina e tenha os benefícios dessa conduta. Se você não quiser, viva no mundo informal e tenha também os efeitos deste mundo informal. É só a dica, enfim, porque é o que está acontecendo inevitavelmente. Inevitavelmente. Obrigado, Ângelo. Talvez a gente tenha alongado um pouquinho, mas é só para contribuir. Ótimo, porque quem está nos assistindo
precisa perceber a importância do que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre formatação, sobre forma e maneira de se expor, se fazer uma demonstração de uma informação que é sua, principalmente sua, primeiro, para você empresário, depois para o restante do público, e um público que hoje é mundial. Você não esconde a sua empresa, hoje é impossível esconder a sua empresa. Desculpa se você pensa que sim, mas não é. Tá? Obrigado, Ângelo. Por favor, quero continuar, por favor. Seguindo, então, quando eu falo desse perfil internacional aplicado às pequenas e médias empresas, ele vai trazer, de fato, uma estrutura de demonstração contábil simplificada, até porque são pequenas e médias empresas. Quando seguimos agora, nós conseguimos interpretar que o Brasil se adaptou ao padrão internacional de contabilidade. Esse padrão internacional de contabilidade, ele obrigatoriamente precisa ser revisto pelas empresas brasileiras e o Conselho Federal de Contabilidade, ele consegue fazer tranquilamente. Então, como tem aí já na nossa próxima atração aí das demonstrações, é o resultado líquido. O resultado líquido, depois que eu passo lá pela aquela coisa da despesa dos tributos sobre lucros, vem o resultado líquido. O resultado líquido do período, ele eu até chamo de próxima atração, porque acabou sendo uma atração, cada grupo dentro da DRE. O contador, ele não tinha o hábito de fazer a contabilidade de pequena e média empresa, aí ele fala assim, tá, já apurei o resultado antes dos tributos, e agora vamos apurar os tributos sobre o resultado. Aí vem uma espécie de dúvida, ou na verdade é uma dúvida que ficou meio vaga. Eu jogo isso onde, né? Porque eu sou Simples Nacional. Ele vai ser um tributo sobre o lucro? Não, nesse caso, ele já está lá antes da receita líquida e nem vai aparecer na minha DRE. Então, que coisa? Acaba sendo uma atração o resultado líquido de verdade da empresa. E aí, a lógica é essa. Quando eu sigo, eu começo a interpretar que as demonstrações contábeis, elas são fundamentais, mas elas passam aí por esse clive de padrão internacional. Dando continuidade, eu chego a entender que a DR ela é mínima, mas tem algumas particularidades, como por exemplo essa, que as despesas elas poderão ser apresentadas por natureza ou por função. Basicamente, eu apresento ela por natureza, dentro do meu perfil, perfil de uma SA, perfil de uma limitada, perfil internacional, que é a conta com a nomenclatura mesmo, depreciação, compra de material, despesa com transporte, os benefícios, salário, FGTS, enquanto que posso fazer agora pela NBC, e é sugerido, inclusive, pela norma, por grupo, custo, despesa administrativa, despesa geral, despesa com vendas. Isso tem sido aí a particularidade com relação às despesas. Continuando, ainda tem uma situação que traz a contabilidade, a dificuldade da contabilidade simplificada, e aí vem a facilidade do Conselho Federal de converter ainda mais a interpretação para nós. Ele trouxe na ITG 1000 a contabilidade simplificada com uma espécie de orientação. Olha que legal. Sai um IFRS com a norma dizendo que as empresas de pequeno e médio porte precisam ter contabilidade padrão internacional. O Brasil cria uma norma brasileira de contabilidade, que é a técnica geral, e diz que é dessa forma que vai funcionar. Mas ainda traz uma ITG, uma interpretação técnica geral, também 1000, para as empresas de pequeno porte e as médias empresas. Essas EPP e ME, elas seguem obrigatoriamente a ITG 1000. O que tem na ITG 1000? São obrigados a ter contabilidade. A ME e a EPP, elas devem adotar o registro contábil, como já é previsto aí pela resolução do Conselho Federal. As EPP e ME vão registrar, inclusive, lá no artigo 3º da Resolução 10 de 2007, do Comitê Gestor do Simples Nacional, ele já dizia que toda a sociedade optante pelo Simples, as MEs e EPPs, deveriam ter escrituração contábil e apresentar essa escrituração contábil em um livro diário, primeiramente, depois no livro razão. Ou seja, dispensou o livro caixa. A ITG 1000 ela diz a mesma coisa da norma brasileira, que se aplica às PMEs, né, as pequenas e médias empresas. Então, EPP e ME, elas precisam obrigatoriamente ter balanço patrimonial, demonstração do resultado, nota explicativa. E é aconselhável apenas, é estimulado pelo Conselho Federal, que elas tenham uma demonstração de fluxo de caixa para acompanhar aquela movimentação do seu disponível. Uma demonstração de resultado abrangente, que daí vai fugir daquela DR simplificada, e uma demonstração das mutações do patrimônio. A ITG 1000, de fato, ela começou a exigir pelo menos algumas coisas que ela considerou básicas. O que ela trouxe de exigência nessa interpretação técnica geral? Primeiro, tem que ter uma escrituração contábil completa pelo regime de competência. Ativo, passivo, receita e despesa precisa ter contabilidade. Então, a escrituração no livro diário
ela é essencial. Mesmo que seja aí um lançamento, que é a segunda orientação, no livro diário, feito de forma resumida. Você pode fazer uma escrituração resumida, mas aí fica uma interpretação, assim, uma pulguinha atrás da orelha para o contador, que é, ele diz, a escrituração pode ser feita de forma resumida, está prevista lá no Código Civil 2002, a Lei 10.406, a partir do artigo 1180, quando ele trata que a escrituração no livro diário ela pode ser diariamente, por ordem cronológica, à medida que for acontecendo, mas imaginou-se que todo dia o funcionário precisa pegar dinheiro no caixa para comprar uma caneta. Aí no outro dia ele pegou dinheiro no caixa para comprar uma borracha, para comprar um apagador para um quadro lá dentro da instituição. E entende-se que todo dia existe um lançamento recorrente naquela competência de crédito no caixa, débito e despesa com material de escritório, que agora, dentro da norma simplificada, ele é débito em despesas administrativas. Se é recorrente, faz um lançamento só no final do mês. É permitido. Em vez de fazer diariamente, faz no final do mês. E essa pulga atrás da orelha é porque, se eu faço isso, a lei, a ITG 1000, a interpretação técnica, na verdade, baseado na Lei 638, baseado na norma brasileira de contabilidade a 1000, a TG 1000, e no CPC para pequena e média empresa, ele diz que mesmo que tenha um livro que a escrituração é feita resumida, eu preciso de registro auxiliar, ou seja, a escrituração detalhada. Então, basicamente, é melhor que eu faça o livro diário com ordem cronológica. O contrato de prestação de serviço, já trazido pela Resolução 987 de 2003, ele é obrigatório com a aplicação da ETG 1000 e automaticamente vai agregar a esse contrato, paralelo aí, eu vou trazer para o contrato a carta de responsabilidade, que é a carta de administração, o anexo 1 lá de ETG 1000. Tenho obrigatoriamente que passar para o cliente, o empresário, um contrato de prestação de serviço e juntamente uma carta de responsabilidade que é renovada anualmente. Tenho que indicar o nome da entidade, a data do balanço, período coberto e a data de encerramento quando eu estiver fazendo a demonstração contábil. As demonstrações contábeis, elas são comparativas para o período. O balanço ele vai trazer o ano atual e o ano anterior na segunda coluna. A DRE, agora só DR, vai trazer o ano atual e o ano anterior na outra coluna. E no cabeçalho, indicar o nome da entidade, a data do balanço, o período que está sendo coberto e o período de encerramento. Os itens adicionais ao balanço DRE, eles são levados aí para a nota explicativa, apenas se eles forem considerados relevantes. E até ele traz na interpretação uma ideia de que, se ele é 100% ou extremamente relevante, que seja criada uma conta no balanço e uma conta na DRE. Para não ficar com a nota explicativa recheada de informações que poderiam ter sido lá escrituradas normalmente no balanço da DRE. Você vai elástico, o seu balanço é elástico, ele não ficou com gargalo, eu consigo complementar a DRE também, agora só DR. Nas novidades, e a maior delas, é o plano de conta simplificado. Eu até vejo, dentre as novidades dessa ITG, é que o plano de conta simplificado, ele traz uma perspectiva de, a partir de agora, eu tenho menos contas para trabalhar. Mas à medida que eu for precisando, eu vou colocando aí mais contas, vou inserindo mais contas, deixando ele não tão simplificado. Ainda ele define nas novidades balanço DRE e nota explicativa como obrigatória. E a carta de responsabilidade também obrigatória. Essa é a lógica da interpretação técnica geral, uma contabilidade simples, com balanço simples, com demonstrações simples. Quando eu sigo, eu chego aí na ideia de que essa contabilidade simplificada ela vai passando por mudanças, eu dando continuidade ao que de fato é a interpretação, eu começo a ver aí algumas coisas. Por exemplo, ele vai trazer novidades, e essas novidades elas são constantes, né? Apesar de que está travado nesse primeiro momento nisso daí, eu preciso entender que haja aí uma rotina específica para a minha empresa. A minha empresa, eu, como contador, tenho que passar aí pela perspectiva de novidade. A novidade principal é o plano de conta simplificado. Esse plano de conta simplificado, eventuais alterações, ampliações, elas podem ser feitas dependendo do porte da empresa. Vou levar em consideração as informações fiscais e gerenciais. Se o meu empresário, ou o empresário que é meu cliente, de verdade, ele precisa da informação simplificada, eu vou entregar simplificada para ele. Mas se o fisco exigir que abra um pouco mais, eu vou entregar aberta para o fisco. Normalmente, o empresário que precisa dessa informação aberta por uma questão gerencial.
plano de contas tem 4 níveis, são níveis básicos, trazido aí pela resolução 1020 do Conselho Federal. O 4º nível é o nível analítico. Então, o 4º nível é o nível analítico. O plano de contas ele é simples, ele vai trazer no plano de contas a base para a montagem do balanço, que vai ser simplificado. E aí, de novo, agora mais específico ainda e mais simplista ainda. Olha só, o primeiro que nós vimos era relacionado às pequenas e médias empresas pela norma brasileira de contabilidade. A interpretação diz assim, olha, conta analítica para você vai ser caixa equivalente de caixa e pronto. Se você quiser colocar uma aplicação financeira, pode fazer. Portanto, que ela seja até 90 dias, sem riscos. E depois um contas a receber, um estoque, outros créditos, estimativa de perda e ainda passa por o lado do passivo, também simplificado. Então, eu fico observando e me questionando, será que o contador vai querer fazer tão simples? O que eu estou te dizendo é que a norma diz que pode ser feito do jeito que está. Fornecedor, empréstimo, obrigação fiscal, quanto a pagar é provisões. Ele pode fazer assim se ele quiser, mas a gente tem um anseio de demonstrar mais, de mostrar que o trabalho é de controle gerencial, e eu pego as palavras do Manuel e do Júlio, que eu preciso mostrar para o empresário que a empresa dele é boa, é uma empresa que tem um espaço no mercado. Quando o meu não circulante, tanto o ativo como o passivo, eles seguem o padrão internacional, eles abrem ainda mais a ideia de que a contabilidade é importante. Ele vai trazer, a empresa tem intangível. O investimento até já consegui classificar, mas a novidade do não circulante é o intangível. Imagina eu registrar a marca de uma empresa, marca aí a patente no INPI, e começar a acompanhar o crescimento dessa empresa. E eu não estou falando de Microsoft, eu não estou falando de Coca-Cola, eu estou falando de empresas que têm uma marca que tem um quiosque no shopping. É uma microempresa que vende capinha de celular, mas ela virou uma referência e pela qualidade do material, hoje eu só compro se for com ela. Opa, então a minha marca, ela já deu uma valorizada. Confecção, que é o mais comum, microempresas aí fazendo roupa e as marcas sendo valorizadas, daqui a pouco está todo mundo usando. Essa ideia de trazer um plano simplificado, tanto para o balanço como para a DRE, ele facilitou a vida do operacional, a vida do contador, mas ao mesmo tempo, de forma paradoxa, ele acabou trazendo a necessidade de complicação para o contador. Não entendi. Então, ele facilitou porque eu posso fazer de forma simplista. Mas ele complica por quê? Para eu mostrar que a empresa está boa, eu preciso que o empresário faça uma parceria, não forçada por uma carta de administração, mas que ele me mande toda a documentação contábil em tempo hábil, para dizer, olha, a tua receita foi isso e a tua despesa é essa. Você teve lucro, mas vamos olhar o teu investimento? Vamos olhar o teu imobilizado? Vamos olhar o teu estoque? E aí eu consigo ver como é que está a empresa. Então, a DRE ela traz um modelo simplificado. Venda de mercadorias, venda de produtos, ainda a venda de serviços, as deduções com tributos e abatimentos, isso aí já é uma sugestão da DRE mínima, a receita líquida. Essa daí, inclusive, bem mais aberta do que a norma ela especifica. Então, para passar para esse cliente uma segurança, o ideal é que eu abra um pouco, porque daí ele vai trazer receita líquida lá no começo da DRE orientado pela norma. Mas se eu quiser abrir, fica melhor. Custo de vendas, o custo de mercadoria, o custo do serviço e ainda serviço vendido e prestado eu posso segregar, se for o caso, até chegar no meu lucro bruto. Eu tenho uma gama de informações que são mais necessárias, são informações que eu trato na minha concepção de contador, não apenas de palestrante, mas de contador que faz a prática, que eu trato como essencial. E a própria norma internacional diz que eu tenho que usar a essência sobre a forma. Que a novidade na norma é que existe um julgamento e não uma regra. A regra é simplificada. Eu te falei que ela começa com uma receita líquida, mas eu posso abrir. Tem uma DRE um pouquinho maior, com despesas operacionais, trazendo dentro dela despesa administrativa, vendas, as gerais. Aí depois eu passo pelas as minhas perdas com impairment, se eu quiser, uma depreciação, umas despesas tributárias, eu consigo abrir um pouco mais e deixar ela uma DRE melhor de entender. Um resultado financeiro separado com receita financeira e despesa financeira. Por que eu estou falando isso? É porque eu te disse que a norma diz que eu tenho agora tudo aglomerado. Você gosta de que seja aglomerado? Eu acho que o cliente não gosta. O cliente não concorda. E aí o contador com esse diferencial falado nessa manhã é o contador que não apresenta o que a norma manda, mas apresenta o que o empresário precisa. O contador vai apresentar o que de fato o empresário precisa.
Parece conversa de vendedor, né? Mas às vezes eu vou em alguma loja e hoje eu já sou vacinado, mas eu já comprei produtos que eu não precisava. Só porque o vendedor, pessoal, isso aqui vai mudar a tua vida. Eu falei, eu não preciso disso. Mas se você olhar isso, e foi útil. Eu comecei a falar, cara, ainda bem que aquele meu vendedor me convenceu, porque isso mudou a minha vida. Um exemplo prático para poder fazer uma analogia com um caso prático. Eu fui numa loja e aí eu fui comprar um conversor para o meu notebook. Só é HDMI e aí alguns projetores VGA. Preciso do conversor. Ele não tem o conversor. Eu falei, que coisa. Ele, mas olha só, se você quiser, você pode fazer um hub de HDMI. É um switch que assim, é uma portinha, você conecta no seu notebook, só tem um HDMI, mas ele abre 3. Falei assim, eu não preciso disso, precisaria para minha TV, né? Daria certo na minha TV. Ele, então, aí ele começou a me mostrar tanta vantagem, que ele me vendeu um que tem controle. Eu cheguei e falei, para que eu comprei isso? Né? Fiquei pensando, para que eu comprei isso? Foi a melhor coisa que aconteceu. Não tem que ficar, eu estou com 2 coisas conectadas no HDMI da TV, mas eu quero pôr o notebook, eu quero pôr uma outra coisa. E aí ficou fácil agora porque eu já tenho um hub. Falei, cara, é o vendedor. Ele não sabia, na verdade, como é que é, mas ele sabia o que eu precisava. Ele também queria a comissão dele. Não que o contador queira a sua comissão, mas ele precisa passar para o empresário uma coisa que ele precisa, o empresário vai precisar e ainda não sabe. Pessoal, isso vai mudar a sua vida. É essa lógica, quando eu sigo aí com a demonstração contábil, que ela seja, de fato, uma demonstração um pouco mais aberta. Então, só finalizando essa DRE, eu consigo abrir a DRE, eu deixo a DRE um pouco mais extensa, mas em contrapartida, além de atender a norma, eu finalizo uma DRE com informações muito mais relevantes. Depois do resultado, antes das despesas com tributos, eu vou chegar no meu lucro de fato, o lucro da minha empresa, um lucro relevante, um lucro que é um lucro consolidado, passado aí pela informação. Seguindo, então, essa é a DRE de fato, que tem até uma informação que trazida da norma. Quem tiver no Simples Nacional, ele vai registrar obrigatoriamente os seus tributos de abatimento sobre o lucro, né? Lá em cima, lá dentro das deduções, é essa a novidade com relação à DRE. Dando continuidade, a ideia de trazer essa simplicidade é começar a comparar a contabilidade. A contabilidade ela é uma contabilidade básica, mas que eu preciso de fato entender o que vai acontecer. A lógica é que, contabilmente, o contador finalizando essa DRE, ele vai se preocupar com algumas contas, né? Eu tenho algumas contas que a norma ela foi bem específica. A primeira delas é o estoque. Estoque imobilizado e os ganhos ele foi bem específico. O estoque ele diz assim, ó, cuidado, o seu estoque ele tem que ser analisado com cuidado. A orientação para pequenas e médias empresas, e inclusive para empresas de pequeno porte, as MS, é que o custo deve compreender todo o custo da aquisição, a transformação e outros custos corridos para trazer o estoque para o valor de consumo ou de venda. A lógica é que se eu compro a mercadoria na nota fiscal diz que eu estou pagando frete, seguro pelo transporte da mercadoria, o IPI, eu não sou uma empresa que tenha cadastro de IPI, toda essa despesa que agrega o valor do produto pode ser adicionada ao meu estoque. E aí ele faz um contraponto depois disso. Ele diz assim, primeiro, você tem que calcular esse estoque com custo individualmente. Ou seja, ou você calcula individualmente, ou você corre ou recorre para o método do primeiro que entra, primeiro que sai na tua ficha de estoque. Então eu vou controlar via PEPS ou custo individualmente. Não consegui individualmente, não consegui fazer o PEPS, ou acho que é melhor fazer uma média ponderada, então eu faço um custo médio ponderado e eu vou ter que olhar a ficha de estoque para fazer isso. Os estoques eles são mensurados pelo valor, um valor menor valor entre o custo que entra e o valor realizável. E aí ele tem uma parte interessante, é que o estoque ele está abrindo um nicho de mercado para um grupo de contadores, que é o teste de impairment, aquele teste de recuperabilidade. De repente eu comprei um produto e eu agreguei os custos da compra, mas quando eu vou vender, o produto tecnológico principalmente, ele já não tem um valor de mercado que faz jus ao que eu comprei. Aí o teste de impairment ele permite que eu faça essa adaptação ao valor de mercado, trago para o valor justo para que eu não perca aí essa mercadoria, ela fique lá estagnada no meu estoque. Isso é o estoque. Quando eu dou continuidade às normas internacionais simplificadas e às novidades de obrigatoriedade da ITG 1000 para a EPPME, eu chego aí no imobilizado. O imobilizado ele traz uma outra particularidade. O imobilizado ele diz que o custo contábil, o valor depreciável, o valor recuperável, ele tem que ser observado separadamente. O custo contábil é pelo preço de aquisição, mais os impostos de importação, os tributos recuperáveis e ainda outros gastos incorridos
E uma particularidade que não tem na 11668 para outras empresas, outro perfil de empresa, é que eu posso abater no imobilizado, os descontos ou os abatimentos. O valor depreciável é uma outra particularidade para a ME e a PP. Custo menos o valor residual, com alocação resultado ao longo da sua vida útil. Detalhe, hein? A 12973 falou que o valor imobilizado agora é acima de R$ 1.200, a partir de R$ 1.200, na verdade. E ainda diz que a vida útil ela pode ser analisada de forma separada. Eu não preciso obrigatoriamente seguir aquela tabela da Receita Federal. Está falando que você vai contra a Receita Federal? Não. Estou te dizendo que uma máquina comprada que produz lá dentro do meu imobilizado 8 horas por dia no interior do Goiás, ela tem uma vida útil menor do que uma máquina comprada para produzir lá no litoral cearense, no Porto do Pecém ali, apenas 4 horas diárias. Então uma máquina, 8 horas diárias trabalhando no centro-oeste, ela vai durar mais do que uma máquina trabalhando 4 horas lá no litoral, seja qualquer que seja o litoral, mas como base aqui o litoral cearense. Por quê? Por causa da salinidade, a tal da maresia, né? Quem mora no litoral troca de carro praticamente todo ano, porque vai... Eu até lembro que eu já tive um Fusca assim que eu casei, né? Todo mundo fala que no início da sua vida você acaba tendo um Fusca, né? Ou você tem um Fusca ou tem febre amarela, então eu tive um Fusca. E aí o Fusca, ele dava mais problema com a lataria do que com o motor, né? Vivia pegando ferrugem, porque eu morava em Fortaleza, o negócio ainda não dá certo. Então é isso que acontece. Dentro das novidades, essa é do imobilizado, ele só tem uma particularidade que ele diz assim, ó, o valor recuperável ele é possível, tá? Igual o estoque. Só que, para fazer o teste de impairment no valor recuperável, você tem que dar uma olhada em algumas coisas. Aplicar o teste de recuperabilidade do impairment é possível. Portanto, que você defina aí se a situação é de que perdeu o valor de mercado, está obsoleto aquele imobilizado, ou houve uma quebra. Essa máquina que eu comprei lá para o interior do Goiás para funcionar 8 horas por dia quebrou. Não tem mais o mesmo valor. Está obsoleta, nós não produzimos mais essa mercadoria ou esse produto. Então, a máquina precisa passar aí por um teste de recuperabilidade. Ou até mesmo um declínio do valor de mercado da máquina. Isso acontece com eletrônico, né? Computadores e outras coisas mais. A regra ainda diz o seguinte, na ITG 1000, os terrenos, eles não são depreciáveis. As edificações é que são depreciáveis. Se você é uma construtora, uma empresa de pequeno porte construtora, tem um terreno, construiu só na metade do terreno, uma parte é depreciável e outra não. Partindo agora para a nossa finalização, eu tenho os critérios adotados pelo Padrão Internacional para as receitas. Receita e ganho de capital chega aí no final. Quando eu falo de receitas, ele diz o seguinte, as receitas de venda de produto, de mercadoria, elas devem ser apresentadas líquidas, essas receitas de vendas, até falando lá na DRE, agora DR, tem que tirar-se os abatimentos e descontos, as devoluções, para apresentar a receita líquida. A receita de prestação de serviço deve ser reconhecida na proporção que o serviço for prestado, e aí vem o tal do work in progress, né? Eu ganhei uma licitação para terminar em 6 meses. No começo do contrato eu faturo? Não. No final do contrato eu faturo? Não. Passou um mês, eu vejo em que pé que está o meu serviço prestado e emito a nota proporcional. E ainda quando houver uma incerteza sobre o recebimento das contas a receber, deve ser feita uma estimativa de perda, né? Mediante aí a conta de retificação. Aquela conta que estava lá na chamada de PDD no ativo, eu vendi, prestei o serviço, mas não vou receber porque o cara não vai me pagar. E aí eu posso fazer um teste de recuperabilidade também, ou simplesmente lançar uma conta retificadora, dizendo que eu tenho uma perspectiva de não mais receber um determinado produto. A lógica é que exista isso, e já finalizando, os ganhos e perdas significativos, eles são ganhos ou perdas que eles fogem aí o padrão usual da empresa. Esses é que tem que ser registrado na minha DR como ganho ou perda significativa, né? Eu consigo contabilizar em outras receitas e outras despesas. Eu não entendi essa lógica de ganho e perda significativa. Aí imagina que eu estou falando de imobilizado recentemente, agora, acabei de falar, quando eu vendo a mercadoria, um produto que não é mercadoria, é um imobilizado, e aí eu comprei por um valor, fiz uma perspectiva de valor residual, passou o período da depreciação, aquele bem ele já não tem um valor contábil significativo para mim, mas quando eu vendi, eu acabei vendendo mais do que eu achava que ia vender. Esse ganho, ele vai lá para a minha receita, mas ele entra como outra receita. Isso é até óbvio, né? Para não confundir a receita operacional com a receita não operacional. E o último procedimento em ganho e perda, é evidenciar a natureza em nota explicativa. Ou seja,
Para finalizar a minha fala e partimos aí para as perguntas e respostas que vão ter aqui comigo e os colegas, presidente Manuel e Júlio. A contabilidade hoje, ela está no padrão internacional. Eu não faço, você não faz, você vai ter que fazer. A contabilidade, seja da pequena, da média, da EPP, qualquer porte de empresa, seja do simples ou da tributação de lucro presumido real, a contabilidade é a mesma. A Lei 12.973, ela acabou com aquele paradigma de que eu tenho uma contabilidade societária e uma contabilidade tributária. A contabilidade hoje, ela é a mesma. Tá? Então, finalizando, eu te digo que você, contador, procura o empresário que é teu cliente, firma a parceria, não leva a cartinha de administração escondida no meio do balanço, para quando ele assinar o balanço, ele assinar tudo junto, não. Explica para ele, nós temos que ser parceiro, até para a vida financeira da sua empresa ser uma vida financeira duradoura. E a nossa parceria não ser uma parceria mascarada. É isso que precisa e é isso que tem que acontecer. Realmente é muito esclarecedor, você falou tudo com muita propriedade, né, e da importância das demonstrações contábeis e também da valorização da nossa profissão. Nós somos contadores, gente, ninguém pode dizer pro empresário, dizer, não, você não precisa fazer contabilidade, não existe isso. Nosso foco principal é a contabilidade, nós temos que fazer a contabilidade das empresas e demonstrar a importância para o empresário. E eles falam hoje sobre a carta de administração, é importantíssimo. Vocês sabem que hoje nós somos o profissional que é responsável diretamente. Se acontecer alguma coisa com a empresa, o contador vai junto. Se o empresário fizer alguma falcatrua, alguma coisa errada, o empresário vai junto. Então nós precisamos nos proteger, tá? E nós temos uma ferramenta de controle social fundamental para o desenvolvimento. Agora mesmo, até o dia 30, né? Até o dia 31, nós temos que entregar a declaração do COAF. Hoje nós temos uma ferramenta na mão. Se nós quisermos, contador não pode dizer que não sabe, que não está acontecendo. Ele sabe sim. O contador tem todas as ferramentas para isso. A nossa ciência é saber o que acontece dentro de uma empresa. Então, gente, eu vou abrir agora, estou abrindo as perguntas. Se houver perguntas aqui, o pessoal da capital que esteja nos assistindo, do interior, em Manacapuru, nós estamos aqui abrindo para as perguntas. Temos algumas perguntas aí já formuladas, que sempre são feitas, né? Mas também está aberto. O interessante de tudo isso aqui é a gente poder abrir e estar tendo essa interatividade diretamente com o profissional aí no interior. Eu sei que esse é o nosso primeiro programa, tem coisas ainda a melhorar, principalmente a informação para chegar até o profissional, porque até a informação para chegar é também um pouco complicada. Mas nós vamos trabalhar em cima disso e com certeza hoje, se nós temos aí uma quantidade pequena ainda de participantes, a gente tem a intenção, no nosso próximo programa, tá aumentando, duplicando. Quanto mais informações nós pudermos trazer e levar ao profissional da contabilidade, nós temos certeza que nós teremos melhores profissionais, melhores empresas mais rentáveis, através das nossas demonstrações, da nossa capacitação hoje como auxiliar direto do gestor da empresa. Tá? Então, se houver perguntas, a gente já fica aberto a elas aí. Tá aí, ó, tem uma pergunta aí do Nonato, que diz como proceder no caso de uma empresa do Simples Nacional que existe desde 2008 e nunca fez escrituração contábil nem balanço. Ângelo. Boa pergunta, né? Você vai ver muito isso, tá? Em todos os lugares do Brasil. Uma empresa de 2008 do Simples Nacional que nunca fez escrituração contábil, provavelmente ela só faz a apuração do Simples e a folha de pagamento se tiver empregado. Agora, com esse perfil, e já que estamos no começo do ano, aproveita janeiro, faz um balanço de abertura. Para isso precisa olhar o imobilizado, fazer um inventário do imobilizado, saber o que de fato tem no imobilizado. Para escriturar imobilizado, talvez seja isso que vai te dar mais trabalho. Mas o restante é seguir o princípio da competência. Balanço de abertura só vai ter contas patrimoniais. Então olha lá qual é o saldo do banco ou do caixa,
olha o imobilizado e o estoque. E aí vê quais são as obrigações que já é possível cadastrar e começa o ano já, agora que estamos em janeiro, a fazer o princípio da competência acontecer de verdade. Temos mais alguma pergunta aí dos participantes? Você tem alguma pergunta, Júlio? Alguma colocação a fazer? Eu fico observando, inclusive aqui no estúdio, e me perguntando aqui se todo mundo que não é contador está entendendo o que a gente está falando. Porque às vezes a gente vê algumas apresentações de profissionais de determinada área e a gente fica sem entender certas coisas, né? Porque parece que estão falando outra linguagem. E por que eu estou falando isso e tratando este tópico? Porque, veja, ou a contabilidade é a linguagem dos negócios, das informações das empresas, ou que outra linguagem, que outra informação nós usaríamos? Ela não existe. No mundo existe uma modelagem, existe um modelo de fazer. Hoje as normas internacionais de contabilidade convergem todas as demonstrações de todas as empresas para um mesmo padrão. Veja, nós conversamos a mesma língua, a mesma linguagem, nós temos como comparar empresas de forma mais fácil, simples e direta atualmente. Na verdade, sempre foi possível, mas feitas algumas considerações e trazidos para determinados padrões dentro de cada país. Mas hoje nós podemos fazer a mesma coisa. E é interessante quando você faz esse tipo de apresentação, como nós estamos fazendo agora, com a participação de vários locais no estado, que tenho certeza que eventualmente estão assistindo esta apresentação pessoas que não entendem o que nós estamos falando e de repente a gente fala siglas, nomes de coisas que eventualmente os empresários não conhecem. Mas vejam bem, senhores empresários, os senhores terão que conhecer. E isso é princípio básico. Se você não conhece a sua empresa, e tenho certeza que na prática todos conhecem, mas do conhecer a empresa, do saber o que ela faz dia a dia, do entender do quanto, ou pelo menos ter a perspectiva do quanto ela vale, mas traduzir isso em números e em demonstrações verdadeiras, de informações verídicas e oportunas, isso é outra coisa. Porque o comum, não é a gente perceber claramente que os empresários, sim, eles estão dia a dia na sua empresa, eles conhecem a sua empresa, mas às vezes eles não conhecem a fundo e não conseguem conversar sobre a sua empresa com outros empresários e comparar a sua empresa com outros empresários e outras empresas. Às vezes eles acham que a sua empresa está muito bem, obrigado, mas quando eles consideram e comparam demonstrações, comparam balanços, comparam demonstrações de resultado, é que eles podem realmente dizer se as suas empresas estão realmente bem ou não. Porque não raro, e aí a mesa vai com certeza colaborar nisso, não raro, a visão, infelizmente, dos empresários, e me perdoem se eu estou aqui eventualmente falando algo que desagrada, mas nós não estamos aqui para necessariamente agradar a todo mundo, estamos aqui para colaborar na capacitação. Infelizmente, isso não é regra geral, mas alguns empresários, eles conhecem a sua empresa do ponto de vista administrativo superficialmente. Eles conhecem muito bem a operação, o dia a dia, eu vou daqui, o que faz, o que precisa pagar, o que não precisa, mas ele não consegue traduzir essa informação em números comparáveis com outras, e às vezes ele se ilude, ele acha que está bem, acha que está tendo lucro, e lucro para nós é uma palavra muito importante, muito importante. Ele pensa que está ganhando dinheiro e não está. Ele mistura, ele quebra o que nós tínhamos antes, Manuel e querido palestrante. Nós tínhamos, olha só, lembra que você mesmo falou, Ângelo, dos princípios. Nós tínhamos uma coisa que era princípio para nós, que era o princípio da entidade. O que era o princípio da entidade? O princípio da entidade dizia assim, contadores, não misturem o que é, em resumo, tá? O que é patrimônio das empresas com o que é patrimônio das pessoas. E isso não raro, nós vemos até hoje os empresários misturando. E como é que essa mistura acontece na prática? Simplesmente ele coloca coisas suas, pessoais, de foro íntimo, a serem pagas, por exemplo, pela empresa. E aí não quer que lá na demonstração isso apareça, porque simplesmente ele transitou pela conta da empresa um pagamento que era de si próprio ou do seu filho. Vou dar um exemplo claro para que todo mundo entenda. Ele
ele determina, por exemplo, que o financeiro da sua empresa pague a escola do seu filho. Aí a pergunta é, o seu filho é funcionário da sua empresa? Desculpa, mas o senhor está fazendo uma coisa errada, o senhor está misturando as coisas. E a contabilidade, no final das contas, ela vai refletir isso. É impossível você fugir da realidade das coisas, do que efetivamente aconteceu. Então, vou repetir o que falei aqui há alguns minutos atrás. Ou a gente vive num mundo de realidade, de boa informação, de informação oportuna, ou nós vamos decidir viver em outro mundo. E aí, por favor, não contem com os contadores, porque contador não vive de meia informação, contador não vive de uma informação inverídica, inoportuna e inadequada. E contador não existe para fazer coisas à margem da lei. Ou nós fazemos dentro da lei, do que a lei nos permite claramente, fazemos a nosso trabalho fiscal, planejamento contábil tributário, e alguns vão dizer assim, não, mas a contabilidade existe para pagar imposto. Não, contabilidade não vive para pagar imposto. Contabilidade vive para dar informação. Se o nosso modelo tributário é como é, desculpa, mas é uma questão de Brasil, não diz respeito à nossa contabilidade em si, é simplesmente uma regra que é colocada a nós, que nós devemos cumprir. Nós e os senhores contadores, porque todos contadores e empresários, ou nós cumprimos as regras, ou nós vivemos à margem. Nós temos que decidir o que nós vamos fazer. Ainda dá para fazer isso. Obrigado. Temos mais perguntas aí? Eu acho que temos uma pergunta aqui. Ali. A empresa teve lucro no exercício corrente, eu não sei quem é o usuário, né? O nome da pessoa, mas a empresa que teve o lucro no exercício corrente e fez retirada desse lucro no mesmo exercício, isso está correto? Se sim, como contabilizar? Ângelo? Ele até perguntou 2 vezes, mas é isso mesmo. É o seguinte, essa empresa ela tem lucro, claro, tem lucro do exercício corrente e faz a retirada desse lucro. Pode ser distribuído? Claro, pode ser distribuído, está lá na 9245, essa lei permite que haja uma distribuição do lucro. Mas ele diz o seguinte, tem que ter cuidado, porque o lucro distribuído ele precisa ser contabilizado corretamente. Primeiro que o lucro distribuído, ele já não é de fato uma distribuição registrada com a saída do banco e amortizando aí uma obrigação que eu criei lá no passivo. Ela vai virar de fato um direito, né? Então, sair do meu banco, ele vai ficar com o lucro distribuído antecipadamente, ou um adiantamento de lucro. Quando o lucro se concretizar, lá no final do exercício, aí eu vou baixar esse adiantamento de lucro. De uma forma bem simples, parece com adiantamento de salário, só que o salário ele é uma coisa certa. Imagina que estamos aí no mês de junho, hipoteticamente, e eu sei que a empresa já deu lucro e vai dar mais lucro até o final do ano. Posso adiantar? Pode. Credita o banco, debita, adiantamento de lucro. Lá no final do ano, dezembro, terminou, apurei a minha DR, percebi que deu lucro. Qual é o lançamento correto? Então eu vou acreditar um lucro a distribuir e aí eu vou debitar lá para poder matar esse lucro no PL. Só que na hora de pagar o lucro, em vez de sair do banco para matar o lucro, que é a minha obrigação, o lucro a distribuir, eu vou pegar lá do adiantamento. Faço uma apropriação simples e aí elimino o lançamento contábil. Problema, e aí eu vou fazer um adendo, tá? Sem apontar dedo, mas o que eu vejo na realidade, o maior problema é empresas que elas distribuem o lucro de forma errada. Por exemplo, construção civil que tem uma subempreitada. Essa construção civil tem uma subempreitada de uma empresa pequena, foi contratada a empresa grande, construtora, para construir um prédio, mas não faz a parte elétrica nem hidráulica. E aí ela contrata uma empresa para fazer subempreitada a parte elétrica e hidráulica. E a empresa de subempreitada não quer emitir nota, ou emite só parte da nota. Então, é o seguinte, sai do meu caixa, do meu banco, vai para você, mas eu registro na minha contabilidade como uma distribuição antecipada de lucro. Lá no final, isso é uma manobra errada, se encaixa no perfil da 837, é crime contra a ordem tributária e também é um crime contábil. Isso não pode fazer, usar qualquer coisa que você fez, tirando o dinheiro do caixa do banco e classificar como uma distribuição antecipada de lucro. O restante, que é a sua pergunta, é muito simples. Registra como adiantamento de lucro, no final, se deu lucro, aí você amortiza. Aí eu faço uma apropriação. Se não aconteceu, não tem problema nenhum. Falta, novamente, a importância de se ter uma contabilidade, e uma contabilidade atualizada, né? Isso,
você pode estar mostrando para o seu cliente, por exemplo, que naquele mês ele está dando lucro e ele pode distribuir valor que isso aí ele vai estar isento de pagamento de INSS, por exemplo. Então a gente precisa ter com essa informação na mão qual é o empresário que não vai receber de bons ouvidos, que ele não vai precisar pagar imposto sobre aquele valor que ele está retirando da empresa, né? Porque nós temos também a outra possibilidade de retirada através do Prolabore, mas o Prolabore você vai pagar INSS, você vai pagar imposto de renda, né? Então precisa ter todo esse cuidado através da contabilidade para levar soluções, e soluções lucrativas para a empresa. Aí sim, o empresário vai começar com certeza a ver, esse contador realmente é meu parceiro, ele está ao meu lado, está buscando soluções para que eu pague menos impostos, que a minha empresa cresça. Então não há outra forma de se pensar hoje de um profissional da contabilidade não fazer a contabilidade de uma empresa. Então, temos que estar de olhos abertos para isso, né? Realmente verificando, sempre estando em dias fazendo trimestralmente a contabilidade, chegando, olha, você deu lucro, você deu prejuízo, se deu prejuízo, tu não vai poder distribuir lucro, então precisa estar realmente antenado para isso. Nós temos mais uma pergunta ali, da Bruna, tem uma dúvida. Baseada na pergunta acima, eu como contadora, aconselho meu cliente a tirar o Prolabore ou podemos continuar com o raciocínio anterior colocado como adiantamento de lucro? Ângelo. Boa pergunta. Foi falado aqui do princípio da entidade. Não pode se misturar os patrimônios. O proprietário de uma empresa, o empresário, o sócio, ele tem uma entrada de capital dentro do filho dele, vou colocar dessa forma, de maneira mais analógica. 2 sócios é como um casamento. E aí o filho é a empresa. E eles precisam aportar para o capital dessa empresa um valor que é o seu capital próprio. Ele vai colocar dinheiro lá. Qual que é o dinheiro dele? O dinheiro dele é o dinheiro que ele deu para a empresa. Então, cada um deu 5 mil reais, o que ele tem de verdade é 5 mil reais. É o seu capital próprio. O dinheiro do sócio é o capital social e o lucro. Mas o lucro, ele segue a regra contábil, que é apurado no final de um período. O período é dezembro, terminou o exercício, então tranquilo. Apurou o lucro, distribui o lucro pelo percentual de cotas. Só que o cara quer pegar dinheiro todo mês. Um empresário, todo mês, ele quer tirar dinheiro lá da empresa, sabendo que não pode por causa do princípio da entidade. A sugestão é que ele tenha uma atividade na empresa. E aí vem o que o Júlio falou e o que o Manuel falou. Ele não precisa fazer o operacional. Ele pode ser o gestor da empresa, porque o Prolabore, permitido por lei, ele pode ser pago, ou na verdade é pago mensalmente para o sócio que trabalha na empresa. Ele pode ser o gestor da empresa, o consultor da empresa, ele não é apenas o dono da empresa, ele está lá na empresa. Então, quando ele participa da empresa, das atividades dela, ele recebe o Prolabore mensalmente. Muita gente aconselha o Prolabore e fica com receio porque tem que pagar o INSS, de fato. Aí vai ter que recolher, olhar a tabela certinho do INSS, apesar dos 11%, mas para não ter problema com a Previdência, né? Eu vou ter problema se a empresa não é optante pelo Simples e vai pagar lá os 20% sobre o Prolabore, acaba encarecendo a despesa. Agora, resumidamente, eu posso fazer a distribuição de lucro ou tenho que fazer um Prolabore? Ou posso fazer Prolabore ou tenho que continuar com a distribuição de lucro? É opcional. O detalhe é isso que o presidente falou. Se não tiver uma contabilidade regulamentada, não adianta lucro não. Porque chegar no final do período, vai dar um prejuízo e tu vai ter uma conta de adiantamento de lucro recheada que não sabe quando vai baixar. E aí vem uma interpretação que é mais a minha concepção. É muito melhor um Prolabore, que é uma provisão mensal, um pagamento, e eu não tenho problema nenhum para registrar isso contabilmente. Nós já estamos nos encaminhando para o final desse nosso primeiro programa, né? Eu vou passar para o Júlio aqui fazer suas considerações finais, depois ao Ângelo e a gente vai estar encerrando. Então temos aí 3 minutos cada um. Bem, colegas, obrigado. Primeiro, eu queria agradecer à mesa, ao Ângelo, Manuel
e especialmente ao Conselho Regional de Contabilidade e o Conselho Federal de Contabilidade por permitirem que nós, como profissionais, como colegas, como amigos, além de tudo, possamos estar aqui tentando colaborar, levar um pouco do nosso conhecimento, compartilhar nossas ideias, nossos conhecimentos com os colegas, especialmente do interior do estado do Amazonas, que é o grande foco do nosso trabalho aqui no CRC-AM. Eu queria já, aproveitando, pincelar aqui, deixar um pouquinho de expectativa para o nosso próximo programa, a nossa participação. Nós pretendemos falar sobre o que possivelmente vai acontecer com o futuro da contabilidade, com o futuro dos modelos, formatos de contabilização. Para adiantar um pouquinho, todos já perceberam que a parte braçal da contabilidade, essa parte de contabilização escrita, ela já está informatizada, digitalizada, como queiram chamar, só para a gente conversar aqui enquanto com empresários. Vamos lá, a parte braçal está realmente modernizada, por assim dizer. Ela não está mais mecânica, não é mais braçal. Muito bem, então o que resta para nós? O que seremos nós, contadores, no futuro? O que nós faremos? É isso que nós vamos abordar, talvez, muito provavelmente no nosso próximo programa, esse será o tema, nós estamos programando isso, mas vejam, tudo indica que o mundo vai se tornar assim, nós seremos gestores, nós seremos managers, como foi dito aqui, de ferramentas. Nós escolheremos os caminhos que as ferramentas, que os robôs, por assim dizer, nos apontarão. Muito provavelmente vai ser assim. A gente vai ter aqui do nosso ladinho um robô virtual nos dizendo, olha, a tua contabilidade pode ser assim, se você fizer assim, de determinada maneira, seguindo esses critérios, tu vai ter um resultado. Se tu tiveres assim, tu vai ter um outro, vai apresentar um outro resultado. Mas o que interessa disso tudo? Interessa a ponto 1, que uma contabilidade só é válida quando ela trata com, primeiro, informações verídicas e oportunas. Depois, não há, meus amigos, não há contadores, não há empresários, máquina no mundo que vá dar uma boa informação a partir de mentiras, a partir de informações inverídicas. Não há. Não há. Se você dá informações ruins para um computador, para uma máquina, seja lá o que for, uma máquina virtual ou não, ela vai te dar informações ruins. Ou pelo menos as mais inteligentes, que é a que a gente já está prevendo aqui, elas vão te dizer, olha, você está dando aqui uma informação ruim, não é verdadeira essa informação. Você quer continuar com ela? Bem, é isso que nós vamos fazer muito provavelmente no futuro da contabilidade. Nós vamos conversar com máquinas, vamos conversar entre pessoas e com máquinas virtuais ou não, mas elas vão nos dar o que nós podemos fazer. E nós, como contadores, vamos dar a nossa opinião para os empresários, e os empresários, no final das contas, vão continuar o que sempre fizeram, tomando as decisões sobre as suas empresas, porque, afinal de contas, a empresa é do empresário, é ele que é o principal interessado. Contudo, o mundo e as máquinas estão olhando para nós. É isso que eu queria contribuir nesse finalzinho e agradecer demais, desejar um abraço para todos no interior do estado, daqui da capital e do interior do estado, muito especialmente o pessoal de Manacapuru que nos acompanhou presencialmente lá. Então, obrigado mais uma vez, Nazareno, obrigado pessoal de Manacapuru, Itacoatiara, enfim, São Gabriel, seja lá, de todos os recantos que estejam nos assistindo. Um grandíssimo abraço e o CRC-AM está de portas abertas, sempre. Eu quero agradecer. Para mim é um prazer imenso estar aqui novamente. Eu tenho amigos pelo Brasil. O Júlio falou que, além de contadores, nós somos amigos, né? Eu tenho amigos pelo Brasil. Essa é a parte boa, porque o Manuel já me conhece, já é uma parceria já vem se estendendo há uma longa data. Eu fui feliz em escolher essa profissão. Até falo para os meus filhos que não perdem nada quem escolher essa profissão. Faz o que quer da vida, mas o colega contador é um colega feliz, porque é uma profissão que quanto mais velho nós ficamos, melhor fica o nosso conhecimento, melhor fica o nosso tino em relação à gestão, a ser o manager e a fazer isso. Eu fico feliz também de estar aqui hoje e participar do primeiro. O primeiro é aquele que você, agora eu sei como é que vai fazer. Mas, para mim, eu vou rodar o Brasil, vou divulgar esse canal, vou saber como é que funciona a contabilidade através das palestras que eu vou assistir por aqui e repassar isso. Eu estou aprendendo com os outros profissionais que estão aparecendo lá no canal do CRC-AM. E essa coisa de ser o startup é muito boa. Então, o presidente Manuel, Júlio, muito obrigado. Obrigado ao povo de Manaus. Eu gosto muito de vir aqui, fico muito feliz. Tenho até que voltar com a família para poder conhecer a cidade de verdade, porque eu só venho há
a trabalho. A perspectiva é que isso continue, é um startup hoje, mas daqui a um tempo eu quero voltar, uma oportunidade, quero ser convidado, já estou me convidando, para poder já está convidado. Aqui. E aí aproveitar mais momento e contribuir com a classe contábil. Meu foco é sempre contribuir com a classe contábil. Então eu finalizo dizendo obrigado, presidente, e até uma outra oportunidade. Realmente, eu agradeço, Ângelo, a sua disponibilidade, né? Foi um negócio a gente fez muito de última hora, o Ângelo já tinha data de retorno, eu pedi que ele ficasse mais um dia, enfim, nós fizemos tudo para que nós estivéssemos aqui hoje, tá? Esse é o nosso foco, esse é o nosso CRC, esse é o nosso trabalho, e assim nós vamos trabalhar sempre buscando o melhor para o profissional da contabilidade. Sempre que nós estamos... Qual é o futuro? O que nós queremos? É isso que nós pensamos sempre. Nós não estamos pensando no hoje, não estamos pensando na nossa figura, nós não temos nenhum tipo de vaidade, nós estamos aqui para cumprir o papel, né, que nós nos propusemos no momento em que nós estivemos contribuindo com o nosso tempo, com o nosso trabalho, para nós termos uma profissão melhor, uma profissão do futuro, realmente. Então é assim que nós vamos trabalhar. Hoje nós estamos atendendo aqui uma das nossas funções principais, que é a educação continuada, né? As outras duas é o registro e a fiscalização, mas hoje eu reputo que a educação continuada sim, ela vai se tornar, e para mim já é a principal função principal do sistema CFC-CR6. Então, todo mundo hoje precisa se capacitar cada vez mais. Muita gente reclama, eu já ouvi falar de reclamar, o governo está colocando um monte de obrigações, vocês não falam nada. Gente, o que eu vejo isso, eu vejo oportunidade. Se o governo está dando mais obrigações para a gente, nós com certeza teremos mais trabalho. Nós não deixaremos de ser importante e a empresa vai estar sempre, os empresários vão precisar do nosso apoio, do nosso auxílio como profissional. Então, a gente precisa estar atento para isso, para as oportunidades que nós temos nos nichos de mercado que compete à nossa profissão, né? Nós já temos um calendário, né? Aqui nós temos o Canal Contábil, um projeto que nós registramos em cartório e que ele vai estar realmente, está sendo realizado aqui através da SEDUC, que mais uma vez eu agradeço a receptividade de todos, indistintamente, todos aqui foram muito importantes, nos receberam de braços abertos e nos possibilitaram estarmos aqui hoje, inaugurando o nosso canal contábil. Gente, muito obrigado de coração. Nós estaremos, muito provavelmente, vamos ver o calendário aí com a SEDUC, mas muito provavelmente nossos programas acontecerão às quintas-feiras, nesse mesmo horário, de 9 às 11. Muito obrigado, um abraço a todos os amigos do interior, os amigos da capital, os colegas que estão nos assistindo. Que Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Muito obrigado.